Salve, salve, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, uma publicação de Carlos Bolsonaro no Twitter sobre a democracia e as mudanças no país agitou o noticiário. A declaração foi criticada pelo presidente interino Hamilton Mourão e pelo governador de São Paulo, João Dória. Mesmo sinalizando que não pretende polemizar com a família do presidente Jair Bolsonaro, o presidente em exercício Hamilton Mourão rebateu comentários feitos pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que afirmou nas redes sociais que por vias democráticas as transformações que o país precisa não acontecerão na velocidade desejada e, na verdade, podem nem ocorrer. Ainda segundo Carlos Bolsonaro, a roda sempre gira em torno do próprio eixo e os que sempre dominaram continuam dominando o país. O presidente em exercício tentou se esquivar, afirmando que o vereador é que deve explicações, mas saiu em defesa da democracia no país. Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Ainda segundo Mourão, sem a democracia, ele e o presidente Jair Bolsonaro não teriam nem sido eleitos. Até por conta disso, o presidente em exercício ressaltou a importância, por exemplo, do Congresso Nacional. Temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da praça. É assim que funciona, com clareza, determinação e muita paciência. O governador de São Paulo, João Dória, também rebateu as afirmações, dizendo que fora da democracia não há caminho possível. Sem entrar na polêmica, eu penso diametralmente oposto. Só com a democracia é que nós podemos ter um país soberano, livre e capaz de produzir políticas sociais e políticas econômicas. É só com democracia. Não há nenhum outro caminho possível no país. Diante da repercussão negativa entre os políticos e também nas redes sociais, o vereador fez piada e ainda tentou se justificar, afirmando que o que ele quis dizer, na verdade, é que as coisas não mudam rapidamente. E com xingamentos, acusou a imprensa de ter desvirtuado as declarações, chamando-o de ditador. Ainda de acordo com Carlos Bolsonaro, as afirmações teriam sido uma resposta para quem cobra mudanças urgentes e rápidas no país. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também reagiram à afirmação de Carlos Bolsonaro. A repercussão ao polêmico tweet do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, chegou também ao Congresso Nacional. A maioria das reações foi de críticas ao filho do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou nas redes sociais que por vias democráticas o país não vai se transformar na velocidade que almejamos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a declaração não cabe em um país democrático. Para ele, frases como essa acabam afetando indiretamente pessoas mais pobres, pois contribuem para atrasar a recuperação econômica do Brasil e diminuir as previsões de crescimento no ano, gerando insegurança em empresários que desejam investir no país. A democracia é o sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimentos de longo prazo, que é o que a gente precisa para gerar emprego. E todas as frases que vão contra, a democracia liberal, elas geram danos na confiança do nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também criticou, mas acredita que declarações como a de Carlos Bolsonaro não afetam as instituições, que para ele estão fortalecidas. A democracia está fortalecida, as instituições todas estão pujantes, trabalhando a favor do Brasil. Então, uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento tem da minha parte o meu desprezo. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, saiu em defesa do irmão. Ele comparou a declaração à famosa frase do ex-premier britânico Winston Churchill, que classificava a democracia como a pior forma de governo, exceto todas as outras. Eduardo também criticou políticos de esquerda por não fazerem as mesmas críticas ao regime venezuelano de Nicolás Maduro. E na visão do deputado, Carlos Bolsonaro foi mal interpretado. Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram porque exigem debate. Ele falou só isso.
não temos condições de mudar, né? Não temos condições de mudar o Brasil na velocidade em que gostaríamos, senhora presidente. Mas o tempo do Congresso não é o tempo da sociedade. A polêmica foi discutida no Morning Show. Vamos a Brasília falar com nossos olhos e ouvidos. Na capital federal, Zé Maria Trindade, vale aqui lembrar da terceira lei de Newton, né, Zé? Para cada ação, existe uma reação de mesmo valor e direção no sentido oposto. Bom dia, Zé. Como é que isso repercutiu aí na capital federal? Conta pra gente. Eu mencionei aqui, en passant, né, o pronunciamento do vice-presidente que está exercendo, né, tá na cadeira de presidente agora enquanto o Bolsonaro se restabelece aí da cirurgia que fez, mas também de presidente da Câmara dos Deputados, né, do Senado também se manifestando a respeito dessa, enfim, colocação do filho 02 de Bolsonaro. Bom dia, Zé. Salve, é a tal reação igual e contrária, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, eu te confesso que considerei uma reação assim desproporcional, não foi igual e contrária, não. Isso porque muitos líderes entenderam aqui que o filho do presidente, é o filho do presidente, mas é um vereador no Rio de Janeiro. Ele não fala em nome de militares, não fala em nome de organizações civis, não fala em nome de grupo político, ou seja, não mereceria uma reação tão forte. Veja bem, o presidente da República em exercício, o próprio presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto, não sei o quê, mas segundo o próprio porta-voz, dizendo que os dois falaram, né, e que ele teria dito que esta é uma responsabilidade do vereador Carlos Bolsonaro, presidente da Câmara, presidente do Senado, instituições, enfim, todos reagiram de uma maneira muito forte. O vereador está errado quando ele diz que não defendeu a ditadura, porque quem critica a democracia, não existe outro caminho. Ou é a democracia, ou é a ditadura. E foi nesse sentido da reclamação do presidente da Câmara, dizendo que a pressa da Venezuela é que provoca esta situação, e aí ele citou as pessoas abandonando a Venezuela, falta de direitos básicos ali, exatamente pela pressa. É porque, é assim como ele disse mesmo, a democracia é custosa, demorada, difícil, mas é para ser assim, porque uma saída fácil e rápida, ela provoca injustiças, provoca quebra de direitos, né? E é por isso que a democracia existe. A resposta que me deram aqui sobre o meu questionamento de uma reação tão forte é de que isso pode ter sido um teste do Carlos Bolsonaro para medir ali a temperatura de como seria uma ruptura da democracia. É porque muita gente diz que existe ali na sociedade, entre os aliados do presidente Bolsonaro, nem todos, nem o presidente, né, uma ideia de que realmente é preciso apressar as coisas e passando por cima de direitos. Agora, o mais importante que eu busquei ali é sobre a segunda questão pouco comentada, né? Ele fala da dificuldade democrática, é assim mesmo, tem que ser assim, tem que ser votado, discutido, vota na Câmara, vota no Senado, volta para a Câmara, é promulgação, é veto, enfim, é uma complicação medida e necessária. Mas eu me refiro à segunda questão, é quando ele diz que os de sempre continuam mandando. E aí veio a pergunta, mas afinal quem é que está mandando? Até então, todo mundo entende que quem manda no país é o presidente Jair Bolsonaro, eleito democraticamente. Nessa coisa difícil mesmo. Foi uma eleição complicada, difícil, 2 turnos, mas é assim mesmo. Então ficou sem resposta essa segunda questão. Afinal, quem é os de sempre que estão mandando no país, né? Muita gente entendeu que seria um recado direto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é adversário do clã Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, e que ele realmente se transformou ali no líder político, a referência na política hoje em Brasília, né? Ô Zé, você tem essa fleuma, essa tranquilidade ao analisar, né? Uma fala que causou esse turbilhão, calafrios, como até colocamos ontem aqui, usando o termo aqui, porque quando você pega o conjunto da obra, o contexto em que é dito,
né, os precedentes ali do próprio pai, enaltecendo ditaduras, falando de Stroessner, falando de Pinochet, exaltando Ustra em seu voto ali na ocasião do impeachment, pelo histórico que você acompanha, é um indicativo de como pensa esse núcleo, esse clã que está no poder do país. Daí a indignação, eu acho, que causa... mesmo que seja um balão de ensaio, como você colocou, e até pior ainda se for um balão de ensaio, porque aí você se rende mesmo a alguma teoria conspiratória que poderia estar sendo articulada ali nos bastidores como um teste para uma eventual possibilidade disso acontecer. Eu acho tudo muito insano, Zé. Em pleno 2019. Ontem eu falava aqui com relação ao comentário do Roda Viva que eu vi do ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, também à frente da Comissão de Direitos Humanos, que o próprio Exército, a própria cúpula do Exército, rechaça qualquer possibilidade. Os tempos são outros. Você mesmo, Zé, já comentou nesse sentido quando falávamos do assunto aqui. Quer dizer, as coisas têm que ser vistas com a seriedade que as palavras denotam. Não dá pra gente passar pano, sei lá o que termo utilizar, né? Flexibilizar qualquer entendimento, achar que, olha, não foi bem assim. Eu fico um pouco atônito, assim. Tem um complemento a isso. O vereador federal, embora ele seja vereador pelo Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, e por mais que ele seja apenas filho do presidente, a gente tem que lembrar que era ele que, em tese, pelo menos, tudo indicava, controlava as redes sociais do pai, e o próprio pai já declarou que deve muito da eleição dele ao Carlos Bolsonaro e que ele mereceria, inclusive, um cargo de ministro. Isso ele já disse em outras ocasiões, logo após a sua eleição. Então, assim, não é qualquer pessoa que disse isso. Não é ali o Zé das Couve que tá na internet se gritando. É alguém que tem ligação direta com presidentes, que o presidente já cogitou, inclusive, um cargo de ministério para ele. Então, assim, é alguém que tem intimidade com o governo. Portanto, poderia... hipoteticamente, saber de bastidores aos quais a população não tem acesso. Ô Zé, como é que você enxerga? Eu digo, deixa eu me explicar aqui. Você tem essa condição de... Você é impassível diante dos fatos. Não, né? mas eu entendi. Você comenta com frieza, é isso que eu quis dizer. Eu entendi a sua indignação e que é a indignação de muitos aqui. Veja bem, causa calafrio um depoimento desse, uma fala pelo Twitter, que é um veículo de comunicação hoje, é um veículo, não há como negar, produz conteúdo e tudo, né? Então, assim, de uma pessoa não representativa de setores. Imagine se houvesse um grupo forte do Exército, ele não conta com apoio, muito pelo contrário, sim. A fala do vice-presidente da República no exercício da presidência, que é um militar e conta com apoio forte dos militares, né, o general Hamilton Mourão, sim. Muito forte, ele dizendo ali que um dos pilares da civilização ocidental é a democracia, é o mercado, né, o capitalismo, enfim, deu uma lição de que ninguém aposta nessa possibilidade. Sim. Mas é que existe ali um grupo que pode ser o tal ovo da serpente, né, que acha que essa história de ficar discutindo no Congresso Nacional, que é balela, que isso demora demais, e enfim, que tem que andar, mas andar no sentido de quem, né, de quem define. Isso provoca mesmo calafrios por aqui. Só que o atenuante que eu vejo é que não há representatividade por parte dele, e o mais sério aí que eu acho é dizer quem é que está mandando no país. Porque eu estou entendendo que quem manda no país é a democracia, é a Constituição, a lei que possibilitou a eleição do presidente Jair Bolsonaro e pronto, ponto final. E junta-se a isso uma licença ali não remunerada, sai da vereança do Rio de Janeiro para ficar mais próximo do pai, já ficava muito em Brasília, quer dizer, parece uma ação muito coordenada, né, Zé? Para a gente fechar rapidamente. É isso, Edgar. A reação foi muito forte de todos os poderes e de presidentes de instituições aí enraizadas na sociedade, e esta proximidade do presidente com os filhos na política continua trazendo pruridos aí para o governo e problemas. A vinda dele para Brasília é um sinal de desestabilizar ali
o Palácio do Planalto e principalmente os grupos que orbitam no poder, que o poder é assim mesmo, né? Ele é feito para cotoveladas. No programa Os Pingos nos Is, comentei ao lado de Augusto Nunes e José Maria Trindade o relatório do COAF que aponta movimentações atípicas na conta bancária de David Miranda, marido de Glenn Greenwald. Um relatório enviado pelo COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro 2 dias depois de o site Intercept começar a divulgar mensagens supostamente roubadas das autoridades da Lava Jato. O que tem esse supostamente aqui? Mensagens roubadas mesmo das autoridades da Lava Jato, aponta que o deputado federal Davi Miranda, do PSOL, fez movimentações atípicas de R$2,5 milhões em sua conta bancária entre 2 de abril de 2018 e 28 de março de 2019. Davi Miranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, editor do Intercept. A partir do documento, o Ministério Público do Rio abriu uma investigação sobre as movimentações de Miranda. Nesta terça-feira, a 16ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro barrou a tentativa do MP de quebrar o sigilo fiscal e bancário do deputado. Em despacho de 7 páginas que decretou o segredo de justiça do caso, o juiz Marcelo da Silva pede que o deputado e outras 4 pessoas, entre assessores e ex-assessores dele, sejam ouvidos antes de qualquer ação cautelar. No período analisado, o COAF aponta que R$1,3 milhão entrou na conta corrente do parlamentar, registrada em uma agência do Banco do Brasil em Ipanema, na zona sul do Rio. As saídas da conta somaram R$1,2 milhão no mesmo período. O deputado alega receber na conta o salário de parlamentar e valores oriundos de uma empresa na qual é sócio com Glenn Greenwald. Isso, quando se fala em movimentações atípicas, se fala da soma, né? Até o Flávio Bolsonaro, para se defender, a turma dele falava que era uma parte que a imprensa estava divulgando. Se não me engano, era 1.200.000, caso era 600 mil que tinha entrado, 600 mil que tinha saído, a gente pode conferir daqui a pouco. Então aqui R$2,5 milhões ao total, teria entrado R$1,3 milhão na conta corrente da Davi Miranda e saído R$1,2 milhão. Então tem essa suspeita da rachadinha e mesmo esse fato da 16ª Vara ter barrado a tentativa do MP de quebrar o sigilo fiscal, o que o juiz pediu foi que eles fossem ouvidos antes de qualquer ação cautelar. Então a gente ainda não sabe no que vai dar, mas tem o relatório do COAF, Augusto Nunes, apontando movimentações bancárias suspeitas que precisam ser investigadas, como todas as outras, todas aquelas dos 27 deputados. Não foi só o Flávio Bolsonaro, estou dizendo isso desde o primeiro dia. É natural que o caso do filho do presidente da República ganhe alguma projeção, mas não é natural que se esqueça de todos os outros casos. Então tinha o líder da lista, que era o deputado estadual André Siciliano, que depois assumiu definitivamente a presidência da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava no topo da lista como deputado estadual cujos assessores movimentaram o maior volume de dinheiro. E a assessora que mais tinha movimentado dinheiro era Elisângela Barbieri. Não esqueci o nome não, tá? Cerca de R$25 milhões. Cadê também os desdobramentos da investigação a respeito desse caso? Então tem que investigar todo mundo. É o gabinete do Flávio Bolsonaro, é o gabinete do Davi Miranda, é o gabinete do André Siciliano e de vários outros. Carlos Mink, Eliomar, se não me engano, do PSOL e todas aquelas dezenas lá que foram apontadas. É uma prática generalizada. Eu disse quando começou essa história do Flávio Bolsonaro, eu disse, olha, a rachadinha, conversamos aqui, a rachadinha é um péssimo costume nacional, uma ilegalidade, né? É crime e que precisa acabar. Eu até disse, se o Flávio Bolsonaro entrou nessa, a melhor saída é dizer, olha, é verdade, como fez o Gabeira naquela história da farra das passagens. O Gabeira disse, exatamente, eu dei uma passagem para minha filha, eu errei, etc. Então, Flávio Bolsonaro poderia ter dito, se entrou nessa, o seguinte, olha, errei, é uma prática generalizada, mas eu reconheço que é ilegal, estaria tudo resolvido hoje. Como a rachadinha, eles exigem, todo mundo exige, e a gente também acha que é isso mesmo, tem que ser apurado, vale para todo mundo, como disse o Felipe, tá certíssimo. Bom, desde já estão proibidos
de falar, não, mas como é que pode começar a nos investigar logo depois que divulgamos os papéis? Estão proibidos de usar esse tipo de argumento o Glenn Greenwald e o seu marido. Por quê? Porque no programa Roda Viva, em que ele foi entrevistado, ele repetiu 300 vezes, o Glenn, que não interessa como foi obtida a informação. Não interessa, o importante é que a informação precisa ser divulgada. Pois bem, tá aqui, é uma informação. E que não foi obtida ilegalmente, não. O COAF cumpriu o seu papel. E agora eu devo lamentar de passagem também a extinção do COAF. Tá aqui, ó, ele pega as movimentações atípicas. Não sei se o seu sucedâneo, não sei nem o nome da sigla, que tá agora no Banco Central, vai conseguir fazer esse papel. Agora é o seguinte, movimentação de 200 mil por mês, que é o que corre, mais de 200 mil, que corresponde a esses 2,5 milhões, bota a típica nisso. Eu quero saber para onde foi esse dinheiro. Será? Pode ter ido para o Jean Willis, que de repente ficou com medo de atentados e foi fazer conferência na Europa, em faculdades controladas por esquerdistas, e passou o mandato para o seu suplente, que é o que está sendo investigado aqui. Não é rachadinha? De onde veio esse dinheiro? Salário de deputado? Salário de deputado não dá para garantir essa movimentação. Ele diz que tem uma empresa de turismo, eles querem que tome conta dessa empresa. Onde é que ela está? Que dinheiro ela movimenta? Então, agora o Glenn Greenwald vai ver como é que é uma investigação desse tipo para cima dele. Não vem com conversa de perseguição. Explique como gastou esse dinheiro, que nenhum de nós aqui conseguiu movimentar por esse período. E não sei o que é mexer com 200 mil por mês. Não sei. Eles têm que explicar. E agora chegou a vez deles. Zé Maria. Não é fácil não, viu? Movimentar isso honestamente, só empresário, olha lá, não é tão simples assim. É preciso explicação, sim, e só falta agora o presidente do Supremo, Dias Toffoli, suspender a investigação, porque se trata aí de uso de informações do COAF e tal, isso é balela. Todos têm que investigar, têm que ser investigados e todos têm que dar explicações. Agora, o deputado, o político, muito mais. Eu não esqueço, cito sempre aqui o ex-senador Pedro Simon, que ele apresentou um projeto, tentou a vida inteira, não conseguiu aprovação. É o seguinte, se transformou em político, imediatamente todos os sigilos dele estarão quebrados. Automaticamente ficarão abertos à possibilidade de investigação. Eu nunca pensei num projeto tão bom, tão sério, quer dizer, automaticamente todos os sigilos quebrados. Isso porque nós temos, sim, eu reconheço o direito a sigilos, né? Para que as pessoas não usem para fazer chantagem, não usem para sequestros, não usem para tomar dinheiro emprestado, os parentes e tal, mas enfim, o sigilo é pessoal, né? É um direito, a Constituição garante. Só que esse sigilo, ele não é devido quando se trata de gestão ou administração de órgão público. É tanto assim que, para tomar posse em qualquer cargo público, a primeira providência é apresentar a declaração do imposto de renda, né? E a declaração de bens, para saber depois, quando ele saiu, os bens e o patrimônio que ele entrou e os bens e o patrimônio que ele saiu, né? Então, é natural. Então, deve sim explicações e acho que ele não pode, ele não deve ir ao Supremo pedir para que isso seja engavetado, como fez o filho do presidente Flávio Bolsonaro. Quer dizer, ele tem que expor isso porque ele é um acusador, ele está acusando todo mundo. Quem está nessa posição tem que dar exemplo e tem que apresentar, sim, as suas contas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, detalhou a retomada de bolsas de estudo da CAPES e disse que dificilmente haverá contingenciamento em 2020.
O Ministério da Educação anunciou a retomada de 3.182 bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado dos cursos com as melhores notas pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E gentilmente atendendo a Jovem Pan, está conosco o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, bom dia. Hoje com um pouco mais de tempo no que foi a nossa última entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Bruno. Bom dia, Josias. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Prazer estar de novo com vocês. O prazer é nosso. Ministro, de onde vão sair esses recursos? Eram recursos contingenciados? Como é que o governo vai liberar essas verbas? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco confuso, simplesmente os procedimentos e padrões. Contingenciamento é sobre um orçamento já aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional do ano passado pegou um projeto de orçamento que foi enviado pela gestão anterior, que era da Dilma e do Temer. Esse projeto de lei, né, que é do orçamento, foi aprovado pelo Congresso e previa um crescimento de 2,5% com uma arrecadação X, e diante dessa arrecadação haviam gastos previstos. A arrecadação não se materializa e o orçamento que era aprovado, isso é, você pode gastar, desde que tenha essa arrecadação, você contingencia. O que aconteceu agora é no projeto de orçamento para o ano que vem, a gente tem uma previsão de gastos. A gente está ainda lidando com a quebra do país. O país está quebrado, fiscalmente a gente está começando a colocar de pé. Você vê os indicadores econômicos visivelmente melhorando, geração de emprego. Eu sei que ainda tem muito desemprego, as pessoas ainda não sentem aí na ponta, mas e demora para limpar o estoque de desempregados, mas a gente já gerou 500 mil empregos esse ano, que não é pouco. Aumento de investimentos, os indicadores do PIB surpreenderam, principalmente pelo investimento, apesar da retração do gasto do governo. Isso é, o governo diminuiu, o investimento veio. E isso está gerando que agora começou, os indicadores de ontem começaram a vir aumento de consumo e de vendas do varejo. Ontem saiu um indicador muito forte, muito positivo. Então, a economia está vindo, a arrecadação está vindo. Então, ano que vem, a gente muito provavelmente não vai ter contingenciamento nenhum. O que sobrou para o ano que vem de problema é a questão do teto. O teto de gastos. Foi passada uma emenda constitucional limitando a sanha de se gastar. Porque o que acontece? Existe uma dicotomia. As pessoas, quem paga imposto somos todos nós. Mas tem um pessoal que quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Então criou-se lá atrás, foi aprovado no Congresso, uma PEC limitando. Qual foi o problema? A PEC foi aprovada, mas não a reforma da Previdência. O gasto subiu e estrangulou a despesa que a gente tem para o ano que vem. A gente está fazendo o quê? Buscando soluções. Diante desse quadro, a gente primeiro mandou um rascunho para a economia, lá atrás, falando, olha, o ano que vem a gente tem todo o nosso orçamento de despesas obrigatórias, mais 16 bilhões para despesas discricionárias. Isso não é suficiente. Inclusive foi com erro de português que vazou, não era oficial, vazou, e quando foi divulgado oficial já estava corrigido, era 21 bilhões. Porque a gente está sempre trabalhando, todo dia a gente está buscando soluções para os problemas que foram deixados pelo PT, pelo pessoal do passado. Então, 21 bilhões. Esses 21 bilhões, a gente priorizou quem? Passar para quem precisa fazer previsões bem específicas no orçamento. Então, universidades receberam o mesmo orçamento do ano anterior, para poder se programar. E eu acredito que não haverá contingenciamento ano que vem. A segunda coisa, a gente foi priorizando tudo que precisava de maior programação. E faltou o quê? Faltou as bolsas. Inclusive, eu falei abertamente, me dá 3 semanas, 4 semanas que a gente vai achar uma solução para isso. E a gente começou a entregar a solução. A gente encontrou, junto com o pessoal da economia, a gente trabalha muito próximo, uma parceria muito grande entre o Ministério da Educação e o Ministério da Economia, que é comandado pelo professor Paulo Guedes. A gente encontrou a solução, soltamos 600 milhões, eram despesas tidas como obrigatórias, a gente reprogramou, está diminuindo essas despesas tidas como obrigatórias, e isso vai ser alocado para as bolsas da CAPES. A Bienal do Rio de Janeiro foi marcada por uma batalha judicial após o prefeito Marcelo Crivella mandar apreender uma HQ com beijo gay. O tema foi discutido no Morning Show com a participação de Adrilles Jorge.
Adriles, vamos lá, deixa eu começar com você, hein? Claro. Por onde você começa o seu comentário a respeito dessa celeuma causada aí, pelo que muitos definem como uma interferência de uma questão religiosa do prefeito Crivella, que parte dessa questão da fé e da religião, né, que ele pertence, para tomar uma decisão política, né? Não, primeiro eu vou colocar como uma confusão dessa questão conceitual. Vamos né, lá. que a gente brinca aqui, mas é sério. Existe uma diferença pontual entre ser reacionário e conservador. O conservador é aquele que aprende com a história, que ele é prudente, mas ele avança conquistando exatamente com a experiência das conquistas da história. O reacionário é o estúpido que reage a qualquer tipo de progresso ou inovação, se apoiando num passado idílico e em mentiras. É o caso do nosso querido Crivella. O Crivella não é um conservador. O Crivella é um reacionário. Ele reage a qualquer tipo de progresso da humanidade. E outra, quando você diz que é uma questão religiosa, não é. A religião, o cristianismo, o catolicismo e todas as religiões de uma forma, eles abraçam de alguma forma a tolerância. Você estabelecer que um beijo entre dois homens é algo pornográfico é no mínimo, para dizer, estúpido. Não, é absolutamente indefensável. Eu acho legítimo que exista uma eclosão de um certo princípio de conservadorismo que se contrapõe a uma hegemonia esquerdista que foi absolutamente encampada na eleição do Bolsonaro, por exemplo. Mas o problema é quando você confunde as pautas, confunde exatamente os conceitos. O reacionário é alguém que se limita a absolutamente ficar contra qualquer tipo de coisa que é legítima. Você estabelecer como pornografia dois homens beijando é de uma estupidez absolutamente inaceitável. Vindo para o mundo dos homens, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, dentro do conceito de família, a união homoafetiva, não é? Com certeza, com certeza. Eu acho que o casamento hoje entre dois homens, entre duas mulheres, está absolutamente legitimado. Eu acho que esse tipo de coisa é tão ridícula. Você pega em HQs, em histórias em quadrinho, Batman, Super-Homem, X-Men, coisas que têm a ver com sexualidade, com violência, com agressividade. Mesmo tipo de literatura conservadora, D.H. Lawrence, Rubem Fonseca, existe sexualidade, existe um tipo de literatura feita para adolescentes que encampa esse tipo de agressividade e de sexualidade. E que você encontra isso encampar um tipo de reacionarismo absolutamente inaceitável. Concordo, Adriles. É melhor o Crivella, inclusive, nem ler As Aventuras da Batwoman, porque ela é lésbica. Inclusive na televisão, na série de TV. Não, a Batwoman é fluida, não senhor. Ela é fluida. Não, a nova ela é lésbica. Mas eu queria começar aqui falando sobre o cinismo do Crivella. É de um cinismo tão assustador ele usar o Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer que livros têm que ser lacrados, como se isso fosse uma proteção às crianças da pornografia, quando pornografia não há, inclusive nessa imagem que os personagens estão vestidos, e repito, é uma página entre mais de 2 centenas de páginas de um quadrinho, que não tem, é assustador, assim, não dá para colocar em palavras. Se você tivesse, de fato, preocupado, ainda que essa fosse a sua régua, a sua medida, Crivella, você estaria lacrando todos os livros heterossexuais que contêm beijos, todos os quadrinhos heterossexuais que contêm beijos. Aliás, Crivella, se você tivesse preocupado em não pecar, já que a sua religião parece influenciar de maneira tão direta o seu modo de governar, a sua prefeitura de laica não tem nada, você não estaria, por exemplo, usando de mentira, porque fake news nada mais é do que mentira, no pedido que você encaminhou ao STF para tentar manter a censura. Então, Crivella, talvez você tenha pulado essa parte da Bíblia, talvez você só use os conceitos arcaicos da Bíblia para homossexuais, mas você esqueça que mentir é pecado. E por que eu tô dizendo que a prefeitura mentiu, Crivella? Porque no pedido que você mandou ao STF, você cita um livro de Portugal, numa imagem feita em 2012, um livro que não estava à venda na Bienal, um livro que, se você for mais atento na foto, vê que está sendo vendido em euro, que não é uma imagem que circula aqui, um livro direcionado a adultos, embora ilustrado, que se chama
basicamente As Gêmeas Marotas. E sim, é um livro sobre sexo destinado a adultos, cuja foto foi feita numa prateleira destinada a adultos, às quais as crianças não tinham acesso. Por que então usar uma imagem que não estava no Brasil, que não era verdadeira, não estava na Bienal, para ilustrar o seu pedido ao STF? Será que é porque você não tinha argumento? Será que é porque você precisa mentir para manipular a opinião pública? Aliás, eu acho bizarro, eu acho uma tristeza que eu tenha que citar você aqui no Morning Show e que a gente tenha que discutir isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que é o que você quer. O jornal O Dia, no final de semana, já publicou que a sua equipe está comemorando, o seu núcleo duro está comemorando de olho em 2020, que essa sua ação surtiu algum efeito como marketing, porque você quer pegar um pouco da parcela reacionária que votou no Bolsonaro. Pesquisa do Datafolha, inclusive, diz que mesmo entre os evangélicos, a aceitação entre os homossexuais é grande. Então, assim, 3 de cada 4 pessoas acha que não tem problema ser homossexual. Eu acho que o seu tiro pode sair pela culatra. Sim, tem muita gente preconceituosa nesse país, Crivella, mas o que tem mais ainda é gente hipócrita. Se é pra você seguir os seus preceitos religiosos, começa não mentindo. E teve um efeito reverso. Ô Fefito, só para complementar, que não é um preceito religioso cristão que o Crivella está seguindo. Tudo bem, no cristianismo, no catolicismo, você tem, até no protestantismo, você tem a unidade entre homem e mulher que confeririam o grau máximo de matrimônio, não tem nada disso, mas o grau de tolerância em relação a qualquer tipo de opinião divergente, em tipo de religião diferente, ideologia diferente, é o princípio máximo do cristianismo, é o princípio da complacência, de mostrar o diferente, de, ainda que seja um princípio de pecado, você tentar trazer para si o pecado, não fazer uma propaganda esmagando exatamente o outro como se fosse um adversário, um inimigo a ser combatido, exatamente. Você negando exatamente a existência do outro, que é o que o Crivella faz quando ele nega. Isso é uma censura brutal. Sim. Só para descontextualizar. É uma negação a uma realidade existente, que existam pessoas homossexuais que possam expressar o seu afeto. Isso é inadmissível, do ponto de vista cristão, inclusive isso é intolerância. E ainda que fosse contra o ponto de vista cristão como um todo, as pessoas têm direito a ter outras religiões e exercerem a sua liberdade individual enquanto cidadão. Agora, eu também questionei, Adriles, se é pra lacrar por causa da classificação indicativa, que se comece lacrando a Bíblia. Sei que muita gente não gostou, mas se lacre todos os livros heterossexuais, que se lacre a Bíblia, porque tem tudo ali que a classificação indicativa não permitiria. Não, eu não sou a favor de lacrar nada. Aliás, como eu não sou a favor de vocês relativizarem alguns versículos e usarem a ferro e fogo, como é o caso da homossexualidade, e esquecerem que não se pode comer frutos do mar, usar 2 tecidos, ou apedrejar pessoas adúlteras, entendeu? Então, acho tudo muito louco no mundo de hoje, mas eu tenho até medo de dizer isso, porque vai que alguém acata a ideia e acha que pode. E a não ação... é só questão de lacrar e censurar livros, é censurar a realidade. Você vai ter que censurar pessoas de mãos dadas na Rua Augusta, sim, aqui na Savassi, em Belo Horizonte. Você vai fazer o quê? Você vai colocar essas pessoas dentro de uma caixa, longe da vista de todo mundo, porque elas estão cometendo, se dando as mãos ou se beijando, uma imprudência. Continuaremos existindo. Pois é, e existe, parece que uma tentativa numa ação como essa de fingir que isso não existe. Na quarta-feira, o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, foi exonerado do cargo após o desgaste sobre a possível criação da nova CPMF. O assunto foi debatido no programa 3 em 1. Olha, eu acho que a demissão do Marcos Cintra não necessariamente encerra a vontade do governo de ainda insistir num imposto sobre pagamentos. E eu digo isso, Vitor, porque antes de noticiar a demissão do secretário ali, entre os veículos que o fizeram na primeira leva, eu de manhã já tinha conversado com pessoas ali influentes do Ministério da Economia que insistiam muito no caráter virtuoso do imposto, né? Que ele era um imposto feio, em contraposição a um imposto cruel, que seria um imposto que incide sobre a folha de pagamento, sobre os salários e, portanto, impede a retomada do emprego, faria com que o flagelo do desemprego continuasse. Mesmo diante de argumentos de que não há estudos que comprovadamente mostrem uma equivalência entre você taxar os pagamentos, todos eles, né, qualquer tipo de pagamento,
e desonerar a folha e que uma coisa vai equivaler à outra, ainda assim a equipe do ministro Paulo Guedes muito incisiva na defesa do novo tributo e disposta a convencer o presidente e as demais forças políticas da sua conveniência. Não é uma tarefa simples, ela é bastante árdua. Nos últimos dias tem uma maré influente aí nas redes sociais de resgate de manifestações antigas das autoridades a respeito da CPMF. Então tem tweet do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil, de uma coleção aí de autoridades desancando a CPMF, dizendo que as pessoas do governo do PT promoveram roubalheiras ao mesmo tempo em que tungavam também o contribuinte com esse imposto que era regressivo, um imposto que incidia em cascata. Nada disso mudou, a natureza do imposto continua a mesma. E ele, além do que, não será um imposto único. Então, não é dizer que você vai desonerar todo o resto e vai aliviar e cobrar esse imposto. É um imposto que incide em todas as transações, inclusive em espécie, e isso foi uma das razões que levaram à demissão do Marco Cintra. Entrar em mais detalhes quanto à alíquota, quanto à incidência, quanto à forma de cobrança do tributo, quando esses estudos ainda não estavam finalizados dentro do Ministério, e um auxiliar do Marco Cintra fez isso num seminário. Isso provocou a ira do ministro. Então, para dizer que não é porque ele tenha caído necessariamente por insistir no tributo, mas por fazê-lo fora dos fóruns adequados e às vezes se antecipando ao próprio ministro. Pode ser que Marco Cintra caia, mas a cantilena da volta da CPMF não acabe. E isso leva a esse segundo impasse, né? O impasse de ordem política. Hoje, inclusive, o presidente do Senado se juntou ao coro dos descontentes com essa discussão, diz que não aceita essa discussão, que não vai tramitar no Senado. Então, você tem as portas fechadas nas duas casas. Nas últimas vezes que eu conversei com o ministro, havia duas dúvidas. Primeiro, se Bolsonaro encamparia esse tributo. É uma dúvida que permanece. Ele ainda está internado. Duvido que vá aceitar assim tão facilmente algo que é bastante polêmico, tanto do ponto de vista técnico quanto político. E a segunda dúvida era se a proposta tramitaria pela Câmara ou pelo Senado, uma vez que as duas casas já têm a sua própria proposta de reforma constitucional para chamar de sua. Então, a declaração do presidente do Senado mostra que as duas vias também estão interditadas. E aí eu não entendo por que ficar dando tanto murro em ponta de faca, sabe? Você tem de convencer o presidente da Câmara e do Senado. É quase uma missão inglória. Já custou a cabeça de um secretário, alguém que era próximo do ministro Paulo Guedes. Eles têm uma jornada muito junta, Marco Cintra e Guedes, desde a campanha do Afif lá atrás, 1989. Então eu não estou entendendo muito bem a relação custo-benefício dessa briga pela volta desse imposto versus o que ele pode gerar de popularidade, de trânsito no Congresso e de compreensão da própria sociedade. Vai lá, Josias. Olha, paradoxalmente, a demissão do Marco Cintra do cargo de secretário da Receita pode impulsionar o debate sobre a reforma tributária. Esse impulso será maior, se junto com o Cintra cair a ideia de incluir na proposta do governo a reformulação do sistema, incluindo a recriação da CPMF. Eu também não estou convencido de que a queda do secretário significa a queda da ideia de recriar a CPMF, mas o impulso ao debate da reforma tributária seria maior se a CPMF também fosse para as calendas. O Cintra não contava com a confiança irrestrita do Bolsonaro. Ele perdeu o crédito junto ao presidente depois que declarou justamente numa entrevista que a nova CPMF tributaria todas as operações, inclusive o dízimo das igrejas. A bancada evangélica ameaçou na época parar de rezar pelo catecismo do Bolsonaro. Isso obrigou o presidente a soltar um vídeo nas redes sociais desmentindo o secretário. E para complicar, o Marco Cintra tornou-se um desafeto do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele estava excluído desde abril do debate tributário que se realiza no Legislativo, que já vai avançado. Graças à teimosia, sobretudo do Paulo Guedes, o Cintra permanecia ali atado ao cargo de secretário do Fisco por grilhões de barbante. O pretexto para a demissão foi uma exposição
feita na terça-feira pelo secretário adjunto da Receita, que é o Marcelo Souza e Silva. Ele falava em nome do próprio Sintra, que deveria ter feito essa exposição e não pôde comparecer, e ele apresentou como um fato consumado a recriação da CPMF, antecipou até a alíquota. Em condições normais, isso teria passado desapercebido, porque o próprio Guedes já havia encampado a ideia da volta da CPMF. Mas o que se diz no Planalto é que o próprio Bolsonaro, convalescendo no hospital, não gostou de ver um tributo cuja recriação depende da anuência do presidente sendo apresentado ali como favas contadas. A exposição era fechada, mas ganhou a internet. E o mais curioso é que numa nota oficial, além de comunicar a saída do Sintra, o Ministério da Economia acabou fazendo uma anotação que vale como uma confissão de inépcia. Depois de 8 meses e meio de governo, a pasta do posto Ipiranga esclarece, entre aspas, que não há um projeto de reforma tributária finalizado, que a proposta somente será divulgada depois do aval do ministro e do presidente da República. Essa confissão de ineficiência surge justamente num dia em que Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram em Brasília com os secretários da Fazenda dos estados para recolher sugestões para essas propostas de reforma tributária que já vão avançadas lá no Congresso, à revelia do governo. Nesse contexto, a ausência do Marcos Sintra pode preencher uma lacuna. O governo pode finalmente ocupar a posição reservada ao Executivo nesse debate que vem sendo travado no Congresso em torno da reformulação do sistema tributário. Você, Constantino? Bom, vamos lá, nós falamos bastante já de CPMF aqui, eu tenho tentado manter uma equidistância e um foco nos argumentos, porque o que eu vejo, principalmente em rede social, né, a gente vê muito barulho, muita campanha contra, e alguns que realmente num ato de twist carpado tinham que defender aquilo que estava cada vez se configurando como a proposta do governo, já justificando que era bom e tudo mais. E eu tentava escutar os argumentos, porque o que eu fiz questão de deixar claro desde o início é que eu não acho que desqualifica automaticamente alguém como não liberal por defender esse tipo de imposto. Né? O Roberto Campos já chegou a defender isso se fosse um imposto único. Isso é uma condição importante, né? O próprio Paulo Guedes, eu acho que é um liberal acima de suspeitas, e o empresário Flávio Rocha, da Riachuelo, vem também batendo nesse bumbo. Existem argumentos, né? Você aumenta muito a base, você pode ter um imposto pequeno, é de fácil arrecadação, difícil sonegação, pronto. É um argumento palatável, digamos assim. Aí tem vários argumentos contrários. E vamos para o debate. Então, hoje tem um texto muito bom do Alexandre Schwartzman na Infomoney, o zumbi tributário, mostrando os defeitos. Tem várias pessoas que levantaram os defeitos, né, desse tipo de imposto. E o debate ficou gerando muito calor e pouca luz, né, como costuma acontecer na era das redes sociais. O que mais me preocupa em relação à queda do Sintra aí, né, é o que vai acontecer agora, se de fato foi enterrada a ideia ou não. Porque, veja, se a narrativa for de que o Sintra era o cara que tentava empurrar isso goela abaixo, e isso nunca contou com nenhum tipo de simpatia do ministro, do presidente, isso aí, porque, como a Vera lembrou, vieram alguns e-mails ali, algumas mensagens à tona, principalmente hoje, do Onyx, do próprio presidente, do Felipe Martins, assessor especial da presidência, vários deles falando que era fake news. Há uma narrativa toda que culpa a imprensa de trazer à tona essa fofoca e tudo mais, como se não tivesse acontecendo de fato um debate intenso no governo em relação à volta da CPMF, né? E aí, se a narrativa for essa, de atirar no mensageiro, realmente vai pegar muito mal. Eu acho que é um ato de covardia. Primeiro, porque todo mundo sabe que o Sintra é praticamente o homem de uma nota só. Ele é o cara que defende a CPMF, a volta da CPMF. E ele estava lá como secretário. Então é óbvio que havia, dentro do plano tributário do governo, a ideia de resgatar isso por esses motivos, né? Arrecadação rápida e difícil de sonegar e alta. Né? Você falar em 120, 150 bilhões de reais, isso resolve um monte de problema fiscal do governo. E aí o Guedes sempre falava, pode ir lá desonerar a folha de pagamentos, achava que isso ia gerar mais emprego. Então a primeira ressalva que faz é essa, né? Eles queriam sim, e querem talvez ainda, por questões ligadas à facilidade de arrecadação desse tributo e porque eles têm um plano, e isso é importante trazer para o debate também, porque eu acho que há também uma injustiça do lado das críticas, né, de que não é apenas resgatar a CPMF, como queria o PT, por exemplo, era substituir por um imposto que eles consideram pior,
todo mundo pode virar e falar, não, veja, eu acho que está sendo ingênuo, porque aí depois vem um outro governo e volta com a questão da folha de pagamentos, e isso é perigoso. É válido, o argumento é válido, mas o que está no radar do governo, ou pelo menos estava, era substituir imposto por outro, e imposto é sempre ruim. A discussão é qual é o menos pior, né? Então existem argumentos concretos, interessantes, pró e contra. Eu, particularmente, acho que os argumentos contrários à volta da CPMF são mais sólidos. Isso não quer dizer que eu vou cair nessa coisa de binária, né? Se voltou, não pode ser liberal, isso não sei o quê. Bom, estelionato eleitoral até seria. Isso é uma constatação bem objetiva, né? Porque o presidente deixou muito claro que não havia a menor chance de voltar com esse imposto. Não adianta mudar o nome, fazer um malabarismo semântico, seria a volta da CPMF, sim. E isso seria estelionato eleitoral, eu acho que teria um custo político muito alto. Primeiro porque já cansamos de falar, era muito difícil aprovar, muito difícil. Então, era até difícil entender a obsessão do governo, principalmente da equipe econômica, com a presença do Sintra lá dentro. Então, eu acho que caminhou-se para uma solução política mais aceitável. Cai o mensageiro, o sujeito que era o responsável por vender essa ideia, que ninguém nunca gostou muito, essa vai ser provavelmente a narrativa, né? Vida que segue, e fica lá com um dos projetos, ou da Câmara, do API, ou do Senado. O governo ainda não ter apresentado ou ter finalizado uma proposta é realmente algo um tanto espantoso, né? Já estamos em 8 meses de governo. Tudo bem que a reforma previdenciária foi a prioridade, tudo bem que, como falamos aqui também, a reforma tributária é algo ainda mais complexo. Mas era de se esperar que já tivesse alguma coisa, e acho que confiaram demais que esse alguma coisa era a bala de prata da volta da CPMF. Essa, eu acho que não sai. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, falou que existe um acordão com o aval do governo contra a CPI da Lava Toga. Senador, inclusive ontem o senhor recebeu o indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, e inclusive ele deu a declaração que hoje os jornais reproduzem, a Jovem Pan também já falou, de que o presidente Jair Bolsonaro não vai mandar e desmandar. E eu pergunto, ele tem algum posicionamento sobre essa questão mais política em relação à CPI da Lava Toga? De que maneira que isso vai ser tratado a partir de agora, já que há amplamente um movimento contra essa CPI? Na realidade, naquele momento, o procurador Aras estava me relatando a primeira conversa que teve com o presidente Bolsonaro. E ele me dizia que na conversa tinha alertado o presidente de que ele não poderia errar, que os seus antecessores tinham feito indicações e esses procuradores gerais tinham inclusive entrado com ações contra os próprios indicadores, enfim, contra os próprios presidentes. Então ele estava me dizendo que alertou o presidente da República de que a escolha tinha que ser certeira porque depois não poderia voltar atrás. Ele vem falando sobre a questão da independência e falamos sobre a questão da CPI, ele mencionando a importância do Senado nessa perspectiva de transparência, mas é uma conversa que não tem muito futuro, porque a visão dele não está exatamente sintonizada com a nossa. Ele defende uma atuação do Ministério Público alinhada com o governo, uma atuação onde o Ministério Público vai fazer parte da construção de políticas. E isso justamente nos parece ser totalmente estranho àquilo que se espera do Ministério Público Federal, que deve ser o fiscal das políticas públicas, não um parceiro das políticas. Então essa questão com o procurador Aras não foi muito bem compreendida, nem foi satisfatória do ponto de vista de conversa. Senador, pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Senador, bom dia. O senhor já conhecia o procurador Augusto Aras antes dele ser indicado? Se sim ou não, quais são as suas impressões a respeito dele? Eu não tinha nenhum contato pessoal com o procurador Aras. Como disse diretamente para ele, e repito agora, as referências que os senadores baianos dão sobre ele é a melhor possível. As referências que os colegas procuradores dão não é tão boa. Justamente por conta dessa questão de uma vinculação, de uma proximidade mais política com os poderes. Isso ele já vem demonstrando nesse curto espaço de tempo, enquanto existe uma sinalização de redução da independência da primeira instância. Isso foi um dos objetos da nossa conversa, e ele textualmente defende um controle em cima dessa independência da primeira instância. Ele acha que existe uma hierarquia entre procuradores que deve ser respeitada, onde os mais experientes atuariam
para gerar uma espécie de uniformidade de ação. E isso é preocupante, porque fere não só a legislação, como fere toda a estrutura de funcionamento que nos levou ao momento que a gente tem hoje, mediante a atuação do Ministério Público Federal. Bom, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, senador Alessandro Vieira conosco. Constantino. Bom dia, senador. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, chegou a falar que essa CPI podia tacar fogo no país, gerar instabilidade. E, ao mesmo tempo, tem muitos que falam que CPI não dá em nada. O que eles realmente temem? Como é que está a questão das 27 assinaturas? Está concretizado isso? Vai adiante? E se não houve aí essa articulação, no mínimo estranha e inusitada, entre PSL, ou pelo menos uma ala do PSL, do partido do presidente, com PT e companhia. O que o senhor identificou e acha disso? Na realidade, nós temos uma articulação do Flávio Bolsonaro, da presidência do Supremo Tribunal Federal, do PT, do antigo MDB, do grupo de Renan Calheiros. Isso tudo devidamente articulado e com a bênção do Palácio do Planalto, focado no acordão para deixar tudo como está. Isso é cada vez mais claro em Brasília. É lamentável que tenha deteriorado tão rapidamente o projeto de governo que foi prometido nas urnas. Depois do episódio Queiroz, esse projeto foi totalmente sepultado e o que a gente vê hoje, o que a gente testemunha, são ações diretas, objetivas do governo e desse grupo todo, desse antigo sistema, para reduzir a potência de combate à corrupção, para dificultar esse trabalho e para tentar cada vez mais devolver o Brasil para aquele estado anterior, onde existiam poderosos que jamais poderiam ser investigados. A nossa luta é para inverter essa roda, agora denunciando o acordão e dentro do Congresso propiciando as oportunidades. O que nos cabe, aquilo que está no limite do nosso poder, que é viabilizar requerimento e número de assinaturas, estamos concluindo pela terceira vez. Falta coragem ao presidente Davi Alcolumbre para cumprir seu papel. Senadores do PSL que assinaram o requerimento para a CPI da Lava Toga, como Major Olímpio e Selma Arruda, a juíza Selma, relataram à imprensa que Flávio Bolsonaro fez pressão por telefone pela retirada da assinatura. Vocês querem me f***, vocês querem f*** o governo, disse Flávio segundo Selma. Ele me ligou alterado, dizendo que a gente estava prejudicando. Eu falei, baixa a bola, me respeite. Ele não baixou a bola e eu desliguei o telefone, contou ela. O tom foi muito ruim, disse Olímpio. Para mim, o Flávio não existe mais, completou ele. Você acompanhou aqui a Semana da PAN com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.